Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, meus queridos e queridas. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus nos dê uma noite de paz, uma manhã abençoada, uma tarde cheia da presença dEle, que nunca nos falte a presença de Jesus. Vou fazer hoje uma reflexão no livro de Mateus, aqui no capítulo 8, a partir do versículo 26. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que o vento e o mar lhe obedecem? Também irei ler aqui em Mateus também, no capítulo 14, o versículo que diz assim: Jesus, porém, no 27, a partir do 27 que diz: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Glória a Deus pela palavra que temos lido esta noite, que Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações, que ela possa servir de consolo, de conforto para a nossa alma, que Deus ele possa falar através desses versículos que eu li. Não quero falar nada que seja de mim, porque não tenho este poder. Só quero que o Senhor use a minha boca para que eu possa transmitir uma palavra de paz para o coração de cada um de nós. Neste primeiro, no capítulo 8 de Mateus, nos diz que quando Jesus foi com os discípulos, eles iam para Gadara, eles estavam em caminho para Gadara. E ali ele estava cansado e foi dormir na popa do barco e ficou lá. Aí começou o mar a ficar bravio e os ventos soprando, balançando o barco para lá e para cá. Numa situação difícil, os discípulos não aguentaram e disseram: eu vou acordar Jesus. Ele disse: mestre, não se te dá que morramos? E o Senhor se levantou com a maior calma do mundo, que eu sei que o meu Jesus, ele é maravilhoso. Ele não vai com agressividade, mas tudo de Jesus é na calma, na calmaria. E Jesus foi, se levantou e acalmou o vento, acalmou aquele mar, e tudo se fez bonança. Mesmo assim em nossas vidas, às vezes nós estamos em situações que dizemos assim que não tem mais jeito, estamos naquele mar, o mar revolto e querendo
balançando nosso barco, querendo nos derrubar, e assim nós ficamos preocupados como ficaram os discípulos. Mas eles foram até Jesus. O segredo é ir até Jesus. Porque Jesus, ele não despede ninguém vazio. Se você busca ele no meio das tempestades, você vai achá-lo. Se você busca de coração, se você crê que ele pode fazer algo por você, ele vai fazer. Porque depende da sua fé. Ele pode fazer algo. Você tem o livre-arbítrio para crer ou não crer. Deus não vai fazer nada que você não queira. Não. O meu Deus, ele é educado. Se eu hoje te ofereço Jesus, digo para você que Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário para salvar a mim e a ti. Se você quiser Jesus, ele vai entrar na tua vida, ele vai fazer uma mudança, porque evangelho é sangue, é mudança, é cruz. O evangelho é isso. O evangelho, ele transforma o mais vil pecador, assim como ele transformou aquele endemoniado gadareno, ao qual Jesus, quando passou por essa tempestade, chegou em Gadara e chegou aquele endemoniado. Aqui, neste versículo, no livro de Mateus, fala que eram dois. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram. Mas Jesus, ele mudou a vida daquele gadareno. Jesus, ele mudou. A partir do momento que ele se entregou para Jesus, que Jesus expulsou aqueles demônios que existiam na vida deles. Jesus entrou na vida daqueles homens, se tornaram eles novas criaturas, pessoas diferentes. Já não mais andavam nus, mas sim andavam vestidos. Quase ninguém conhecia, dizia, será que é ele? Outros diziam, não, eles andavam nus, pelados, eles eram agressivos, eles não era assim, não era bem assim. E outros diziam assim, sim, é ele sim, ele está vestido, não está mais naquela situação, mas são eles sim, é ele. Outros diziam que não. Mas é mesmo assim, quando Deus ele entra nas nossas vidas. Às vezes nós estamos lá no muturo, sabe, no lixo jogados, na sarjeta, sem ninguém que possa ajudar, sem ninguém que estenda as mãos para nós. Aí chega Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele chega, ele bate na tua porta e ele diz, posso entrar? Se você deixar ele entrar na sua vida, a sua vida não será mais a mesma. Eu não posso te dizer, não, você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais, não vai acontecer mais nada de ruim. Sua vida vai ser um mar de flores, porque não vai.
Não vai mesmo, viu? Você vai continuar a viver no mundo. E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo. Eu venci e vós também vencerei. E o segredo para que nós possamos vencer este mundo é estar com Jesus. É compartilhar com Jesus as nossas necessidades, as nossas vidas, entregar a Jesus tudo o que nós temos e o que nós somos. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o amigo fiel. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna outra pessoa. E algumas pessoas vão dizer, mas não é ela, não. Ela não se veste assim, não. E tem uma coisa diferente, não é nada. E outra diz assim, não, sim, é sim. Ela sim. Eu conheço ela, é ela mesma. Ela está diferente, mas é ela. Porque o teu Deus, Ele faz a diferença na tua vida, em nossas vidas. Agora eu vou aqui também comentar um pouco em Mateus 14, quando Jesus ele foi andando pelo mar. Ele foi andando, ele mandou os discípulos ir para o barco para passar de um lado para o outro. E ele disse que ia despedir as pessoas e orar, e depois iria ter com eles. E os discípulos foram ao mar. Foram ao mar. Jesus despediu as pessoas, foi orar, orou, e os discípulos estavam em uma tempestade muito grande. E a tempestade era grande naquele momento. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. O vento batia para lá, batia para cá. E os discípulos lá, agoniados. Então foi lá que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E Jesus foi caminhando por cima do mar, e alguém olhou assim e disse, eita, é fantasma. E todos gritaram, todos ficaram apavorados. Detalhe, viu? Só tinha homem. Mas todos ficaram apavorados quando disse, lá vem, é um fantasma. E Jesus se acalmou e disse, sou eu. Sempre tem um mais, que vamos. E Pedro, olhando, disse assim, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E ele disse, vem. Ele podia dizer assim, não, Pedro, fica aí que eu vou chegar até aí. Por que você quer vir para cá? Mas ele disse, não, Pedro, vem, Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a andar por cima do mar. Andando, Pedro não estava vendo os ventos, não estava vendo aquela grande fúria do mar, não, ele estava andando, enquanto ele estava olhando para Jesus, nada lhe aconteceu. Enquanto ele estava olhando para o Senhor, nada lhe aconteceu. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, que começou a sentir aquele vento forte, que começou a ver aquele mar revolto, e ele foi se afundando,
E ele disse: Jesus, salva-me, mestre, salva-me. E Jesus foi ali, pegou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé. Ele pode ter sido um homem de pequena fé, sim. Ele não olhou para Jesus o tempo todo. Ele olhou para o vento, para o mar, para a tempestade que estava ali naquele momento. Mas ele é o único dos discípulos que pode chegar e dizer o testemunho. Os outros que estavam ali, eles podem contar: olha, nós fomos para o mar, e depois Jesus veio andando sobre o mar e acalmou a tempestade. Estava uma tempestade muito forte e Jesus acalmou aquela tempestade e tudo se fez bonança. E teve um de nós que foi também, andou sobre o mar com Jesus. Apesar que ele teve uma hora que ele ficou com medo e queria afundar, mas Jesus pegou ele e ele ficou. E ele voltou salvo. Eles podem contar, sim. Mas sabe qual vai ser o testemunho de Pedro? Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Eu vi o Mestre Jesus andando pelo mar, e Jesus veio andando e a tempestade era tremenda, os ventos sopravam forte. Oh, aleluia! E o Mestre veio andando e nós ficamos com medo. Oh, Ramansuribikai. E ele disse, e eu falei para ele: mestre, se for o Senhor mesmo, faz com que eu vá até o Senhor andando sobre o mar. E Jesus falou para mim: vem, Pedro. Oh, deicama, sribicanto, irerabastia. E eu disse: daracanto, irabaço. Eu saí do barco e fui andando até o encontro de Jesus. Mas teve um momento que eu parei e não olhei para o meu mestre, eu olhei para a tempestade. Eu olhei para a fúria do mar, para os ventos, e fui afundando. Mas Jesus, ele me pegou pelas mãos e me levou de volta para o barco. Glória a Jesus. Todos eles viram o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Mas só Pedro participou do milagre. Só Pedro andou por cima do mar. Só Pedro, dos discípulos de Jesus, só ele andou por cima do mar. Só ele podia dizer: o homem que andou por cima do mar fui eu. Porque os outros ficaram tão assustados. Mas Pedro, como ele era muito impetuoso, ele era um homem muito bravo, né? Ele era uma pessoa de uma personalidade muito forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia.
grande, grande, grande é o Senhor dos Exércitos. O que eu quero dizer para você hoje: não olhe para os ventos, para a tempestade. Não olhe para o vento, para as tempestades que estão assolando o seu barquinho. Não, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Que seu olhar seja firme no nosso Mestre, no nosso Senhor, no nosso amigo Jesus. Não olhe para as coisas que estão ao redor, mas tenha um alvo na tua vida. O alvo da tua vida é Jesus. Que você possa hoje estar olhando para Jesus. A tempestade vai passar, o mar vai se acalmar e tudo vai se fazer bonança. Glória a Deus, aleluia. Deus grande e fiel. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus aplique essa palavra no nossos corações. Que possamos ser confortados, consolados hoje por Jesus. Deus nos abençoe.